Minha diretoria, saiu um relatório aqui mostrando qual é a verdade em relação aos números da 777 no período em que ela esteve na frente do Vasco da Gama. Então, isso aqui é muito importante, embora não seja tão grandiosa a manchete, por não ser nada bombástico, mas é muito importante para que se entenda que não foi a SAF que não funcionou. Foi a 777 que fez um negócio muito ruim, que é uma empresa amadora. O Vasco cometeu um puta erro ao vender para essa empresa. Alguém deve ter sido beneficiado nessa história. Se for atrás direitinho vai chegar. Como Rio de Janeiro, pessoas poderosas, não se vai direitinho atrás de nada, porque a gente sabe quem manda, né? E a gente sabe quem obedece no Rio de Janeiro. Se existe um lugar no mundo onde o esquema é aberto, o esquema é claro e transparente, é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, assim, eu sou apaixonado pelo Rio, não preciso falar isso, todo mundo sabe, né? Mas tem uma coisa no Rio de Janeiro que ela é ao mesmo tempo encantadora e ao mesmo tempo ela é assustadora, que é assim, o Rio de Janeiro não é hipócrita. O Rio é o lugar onde você sabe. Tá aqui, ó, esse cara aqui, ele manda nesse cara aqui, que manda nesse cara aqui, mas não deveria ser assim, mas é assim, tá? E vai todo mundo sentar aqui, almoçar e é isso. Então, a gente sabe que as pessoas não vão procurar os verdadeiros interessados e quem eventualmente saiu ganhando com a transação que fez do Vasco um clube da 777. Porque provavelmente se você tivesse tido um mínimo de cuidado ali, ou durante esse processo você vendo que os pagamentos não estavam sendo feitos do jeito que deveriam, você já tinha rompido isso e tinha interrompido para conseguir reaver o controle do clube que o Pedrinho teve coragem de fazer, mesmo com muita dor no coração, aí, de ter que deixar o Vasco numa situação financeira ainda pior. Mas o certo é certo e o certo tem que ser feito. Mesmo que doa, ele tem que ser feito. E o que o Pedrinho está fazendo em relação a isso é o certo. Hoje saiu esse relatório mostra que a 777 pagou apenas 18% do que deveria ter pago até maio, quando o Pedrinho faz lá as ações dele no Vasco em relação a 777. Eu acho que 18% responde a sua pergunta se você eventualmente a tiver. Se você eventualmente ainda for um dos caras que fala, não, mas é que eu acho que a 777 merecia outra chance. Cara, os caras estão em recuperação judicial, tudo fodido, fizeram merda pra caralho. Claramente os caras não sabem o que estavam fazendo e fizeram merda no Vasco. Isso é um fato que eles fizeram merda. Se você quiser ficar discutindo com isso, desculpa, mas você está fazendo política. Você está fazendo política no Vasco. Você não está mais discutindo o fato em si. O fato em si é que a SAF que veio aqui, assumiu o Vasco, não sabia o que estava fazendo, fez gracinha, superfaturou preços esquisitos pra cacete na compra e venda de jogador. São contratos absurdos, que eu espero que um dia o Pedrinho possa mostrar, porque realmente são absurdos alguns contratos. Correu risco de transfer ban, uma série de coisas que não era para ter sido feito e foi feito de forma errada, por algum motivo que eu não acredito que seja necessariamente apenas incompetência. Eu nunca acredito nisso. Em empresas que eu posso chamar aqui a 777 com indícios de ser uma empresa esquemeira, talvez eu possa chamar assim, né, pelos motivos que ela responde no mundo inteiro, você já não pode vender muito seu clube para uma empresa assim, né? Então você já tem que ter ali um certo cuidado. Ah, mas ela é dona disso e daquilo, mas como é que ela está gerenciando isso e aquilo? Faltou, né? Ou alguém ficou feliz pra caralho ali nessa transação. Hoje tá muito claro que esses caras fizeram merda. O que não significa, torcedor querido, que SAF seja um problema. Porque você pode ter um dirigente bom, um dirigente ladrão, você pode ter uma SAF bandida, você pode ter uma SAF competente. Você não tem que... Isso é mais ou menos como o rótulo dado para funk, por exemplo. Eu não sou um grande consumidor de funk. Mas, cara, veja só. Quando você diz que o funk é uma música ruim, você está colocando o Bochecha, a Anitta, a Ludmilla, no mesmo pacote do cara que canta Senta, Senta e Enfia o dedinho no cu, entendeu? Os dois são funk. Existe rock bom, rock ruim. Existe pagode bom, pagode ruim. Existe tudo. Então você botar o funk como um ritmo musical ruim, a Fernanda Abreu, por exemplo, toca funk. E as músicas dela são muito boas, né? Você botar o ritmo como culpado, eu acho que aí você está sendo pior do que quem está fazendo, porque você está rotulando, generalizando uma coisa que existe coisa boa e coisa ruim. Existe SAF bom e ruim, existe dirigente bom e ruim, jogador bom e ruim, jornalista bom e ruim, não dá para dizer que são todos. Dá para dizer que a maioria? Dá, você tem toda a razão, pode dizer. Realmente a maioria dos funks que são expostos a público, que são midiáticos, são muito ruins. O que não significa que o funk seja ruim, ou que todo funkeiro seja ruim. O Bochecha, meu amigo, meu irmão, não precisamos discutir aqui a qualidade de Claudinho Bochecha, precisamos? Acho que não, né? Acho que todo mundo concorda que ele tem uma música muito legal, com mensagens legais e tal, e que são dois caras fantásticos e que nunca fizeram nada apelativo para ganhar o dinheiro deles. É funk. Então, a gente não pode generalizar. Tem SAF que vai fazer merda. Só que algumas SAFs, elas vão fazer merda num nível assim catastrófico, tipo a 777, que conseguiu fazer isso. Caberia a quem? A quem do Vasco permitiu
E para que serve a tal presidência do Vasco que ainda existe, a do Botafogo que ainda existe e tal? É uma figura decorativa? Nem tanto. É exatamente o cara que deveria ficar olhando para isso e falar, opa, tu não pagou aqui. Ó, isso aqui estava combinado, você não fez. Essa é a função desse cara. Por que é que isso não foi feito antes no Vasco? Eu não sei. Ou a gente desconfia, ou a gente realmente não sabe. Mas é para você desconfiar. Por que é que tudo isso foi acontecendo até chegar ao ponto do Vasco quebrar, o Pedrinho ter que assumir, tirar a 777 e piorar a situação financeira do Vasco, já era ruim, e ele está fazendo isso por um motivo extremamente justo, que é, olha, eu preciso tirar o câncer daqui para tentar corrigir, não haver metástase, eu preciso tirar. Ou eu tiro ou eu morro. Então, ele teve que fazer aquilo. O que o Pedrinho fez é correto. E aí, no mesmo pacote, ainda tem que ver um cenário onde várias pessoas estão cobrando do Pedrinho velocidade para aceitar qualquer SAF. Meramente porque você quer ganhar do Flamengo no estadual. Porra, cara. Tu é Vasco mesmo, irmão? Tem certeza? Porque, cara, ser Vasco é uma instituição centenária. Não é uma instituição que você tá preocupado com o Campeonato Carioca que vem. É muito importante, eu sei que você quer ganhar, todo torcedor quer ganhar. Mas entre corrigir os rumos de um clube centenário e você ganhar o Campeonato Carioca, você não pode querer ganhar o Campeonato Carioca. Porque aí você não é Vasco, irmão. Aí você tá só se divertindo. Se você é Vasco, você quer um Vasco melhor com chão de cimento e não de barro. Que é para amanhã ou depois o Vasco crescer em cima de uma base. Essa base não vai ser feita se não for uma empresa séria. Então os cuidados que o Pedrinho tá tendo em relação à nova SAF, obviamente, passam pelo passado, que está sendo hoje jogado na mídia aí através desse relatório, mostrando que a 777 pagou porra nenhuma, fez porra nenhuma do que tinha que fazer, né? Provavelmente pagou algumas pessoas para falar bem dela e acabou gerando aí uma discussão que não tinha que ser uma discussão. O número tá aqui, você me prometeu A e você me entregou X. Então você sai, porque você fez merda. Essa é a discussão fácil, mas não parece tão fácil, né? Porque parece que algumas pessoas realmente estão muito motivadas a defender o indefensável, mesmo com os relatórios, os números surgindo, as coisas na mão, os resultados sendo mostrados, falar, olha, com todo o dinheiro investido que eles investiram, o Botafogo investiu um pouco mais, o Bahia, e todos eles tiveram resultados muito melhores. Então assim, foi mal investido, tinha jogador sendo negociado a 3 milhões de euros e de repente o Vasco foi lá e pagou 5. Mas se o Vasco estava negociando por 3 milhões de euros, por que o Vasco pagou 5? E aí depois você pega lá no contrato do cara, tá lá, ó, tem que dar mais 2 milhões de euros pro cara se ele jogar 70 jogos. Mas por quê? Ninguém queria o cara. Por que tem esse contrato? Alguém ficou muito feliz no período da 777. Mas como a 777 é uma empresa privada, meio que foda-se. Se alguém roubou a empresa, o problema é da empresa. O problema é que o uso, quem foi usado para fazer tudo isso, foi o Vasco. E esse é o perigo de você ser mal vendido. Por isso que o Pedrinho tá tendo uma cautela e tomando porrada, uma cautela justa, correta. Pedrinho, siga com o que você acredita e faça o certo, por mais pressão que exista. O Vasco não tem o direito de errar de novo na nova SAF. E, portanto, toda essa cautela é justificável, porque fatalmente vai aparecer um comprador bom e vai fazer um negócio. Por quê? Porque o Vasco é uma grande oportunidade, né? E ninguém, o mundo, as pessoas que têm dinheiro no mundo não são idiotas. Ninguém fica milionário. Ou é porque é sacana, ou porque é milionário por competências. Partindo do princípio que seja alguém por competência, esse cara não vai olhar uma oportunidade dessa do Vasco, seja esse cara qual for, e vai deixar passar. Todo mundo vai deixar passar. O Vasco é uma puta oportunidade. Desde que esteja nas mãos de alguém confiável para fazer a venda. Porque se volta nas mãos de quem vendeu a primeira, por exemplo, eu já não sei se alguém compraria.